Muito bem, pessoal. Voltando com a sequência aqui do nosso curso de Xamarin Forms, nós iremos agora falar um pouquinho sobre o Xamarin Forms, ok? Porém, pessoal, antes da gente falar aqui sobre o Xamarin Forms, é preciso que alguns conceitos sejam explicados sobre o Xamarin, ok? Mas, espera aí, o Xamarin Forms ele não é o Xamarin? Sim, o Xamarin Forms, pessoal, é uma implementação feita em cima do Xamarin tradicional que possibilitou a ele uma forma um pouco mais simples para fazer implementações de interface de usuário, onde você apenas com uma única codificação de tela você possa implementar essa interface em diversos dispositivos de várias plataformas, ok? Pessoal, o Xamarin é uma plataforma de desenvolvimento de app móvel para criar aplicativos nativos para iOS, Android e o Windows Phone, tá? Ele utiliza a linguagem C#, ok? Com o .NET. Aplicativos escritos com o Xamarin têm acesso total, pessoal, à API da plataforma subjacente e a capacidade de criar aplicações nativas e compiladas para os pacotes específicos de cada plataforma, ou seja, nós temos uma única codificação C#, ok? Baseado também na plataforma .NET, onde, com apenas uma codificação C#, você consegue compilar os seus aplicativos para as plataformas que nós temos hoje, que é iOS, Android e o Windows Phone. Lembrando que quando você compila para o Windows, nós temos também no Xamarin Forms hoje a possibilidade de compilar para o Windows 8.1, Windows 10, que são aqueles aplicativos específicos para o Windows 8, 8.1 e o Windows 10, que você pode publicar ali na loja da Microsoft, tá? Para que ele possa ser baixado pelo usuário. Então, nós temos todas essas possibilidades utilizando apenas uma linguagem que é C#. Ok? Para criar aplicativos para dispositivos de várias plataformas, pessoal, antigamente seria preciso, até hoje também, se você preferir trabalhar dessa forma, seria preciso aprender no mínimo 3 linguagens de programação. Você precisaria aprender Java para programar para Android, tá? Que é a linguagem nativa do Android. Você precisaria programar em Objective-C e Swift para dispositivos Apple, iOS, ok? São iPhone, iPads e outros dispositivos da Apple. E para o Windows Phone e o Windows 8, 8.1 e o Windows 10, por exemplo, que eu já expliquei, aqueles aplicativos que são específicos do Windows 8, Windows 10, tá? Não estou falando de aplicações desktop tradicionais, aquelas que você programa já em Visual Basic, ou mesmo no C#, com Windows Form, você programa em Delphi e tudo mais, que são aqueles aplicativos desktop tradicional que funciona em Windows XP 2000, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Tá? Não estou falando desse tipo de aplicação, estou falando de aplicação móvel. Tá? Você precisaria, para programar para o Windows Phone, de C#, ou seja, nesse pacote aqui você já teria que aprender 3 linguagens diferentes. Hoje isso não seria uma tarefa impossível, porque nós temos hoje livros, vídeos, milhares e milhares de cursos aí sobre diversas plataformas. Então, não seria impossível você aprendesse Java, Swift e C#, tá? Até porque hoje a informação está muito acessível. Mas, pessoal, eu não sei se isso tornaria produtivo o seu projeto. Vamos supor que você agora tem que começar a aprender programar para dispositivo móvel e você precise de mais de uma plataforma. Então, eu acredito que com o Xamarin Forms, a sua produtividade ela pode ser um pouco maior, tá? O Xamarin tornou possível, pessoal, usar somente uma linguagem, que é a C#, tá? E desenvolver para todas estas plataformas de destino, ou seja, Android, iOS e Windows Phone.
Você faz a codificação em um único arquivo C#, ou seja, você programa apenas uma vez em uma linguagem C#, e você pode compilar para mais de uma plataforma. Isso é sensacional. Pessoal, o Xamarin, até um tempo atrás, era uma plataforma com sua IDE dedicada, ou seja, a IDE era dedicada e ela se chama Xamarin Studio, onde englobava toda a sua biblioteca e codificação em C#. Tá? O Xamarin Studio ainda existe, embora ele foi descontinuado para o Windows, tá? Mas lá no Mac você ainda consegue utilizar o Xamarin Studio. Faz um tempo que o Xamarin Studio foi descontinuado para o Windows e seus recursos foram incorporados ao Microsoft Visual Studio, ok? Mas como eu já disse, no Mac ainda se usa o Xamarin Studio, pelo menos até a gravação deste vídeo, tá? Porque já existem planos para isso. Está previsto aí, se não me falha a memória, uma versão do Visual Studio for Mac, tá? E ele vai então deixar de ser o Visual Studio e nós vamos ter uma versão do Visual Studio exatamente igual nós temos para o Windows lá no Mac, ok? A Microsoft, então, pessoal, ela comprou o Xamarin e adicionou sua biblioteca ao Visual Studio, deixando tudo centralizado de forma mais simples. Então, se você já programa em C#, você que já conhece o Visual Studio, agora você vai poder utilizar esses recursos que você já conhece, utilizando as novas ferramentas do Xamarin. Vale ainda ressaltar, pessoal, que antes de ser adquirido pela Microsoft, o Xamarin ele era pago, ou seja, você tinha um custo X, tá, para desenvolver utilizando o Xamarin e o custo era por plataforma. Tá? Então, se você quisesse desenvolver para iOS, tinha um custo. Se você quisesse desenvolver para Android, era um custo. E para Windows Phone, era outro custo. Se você quisesse desenvolver para as 3 plataformas, você ia ter o seu custo multiplicado por 3. E, pessoal, a licença do Xamarin ela não era barato. Tá? Ela girava mais ou menos em torno de $2.000 por plataforma, tá? E isso não era um valor vitalício, isso aí era basicamente anual. Então você ia ter um custo de $2.000, eu não me lembro muito bem na época, eu não tenho uma documentação agora relativa a isso, mas se não me falha a memória, há alguns anos atrás, algum tempo atrás, o Xamarin ele tinha um custo mais ou menos de $1.700 a $2.000. Se eu estiver equivocado aí, tá? Você pode procurar na internet alguma documentação a respeito disso. De $1.700 a $2.000 por plataforma, tá? Para que você pudesse compilar para essas plataformas aqui em questão. Outra jogada bem interessante é que, juntamente com essa incorporação do Xamarin ao Visual Studio, o próprio Visual Studio, pessoal, passou a ter uma versão completa de forma gratuita. Ok? E diferentemente da versão Express do Visual Studio que nós tínhamos um tempo atrás, ela era uma versão limitada, ou seja, muitos recursos você não tinha na versão Express do Visual Studio. Agora nós temos uma versão do Visual Studio que se chama Community, que tem praticamente, pessoal, todo o recurso que tem na versão profissional, porém de forma gratuita. Tá? As limitações na questão da versão profissional, na versão comunitária, diz respeito basicamente na forma como você vai distribuir a sua aplicação, ou seja, na forma como você vai monetizar a sua aplicação. Você que tem uma empresa, você que tem um lucro relativamente grande e lucra muito, por exemplo, com seus aplicativos, você provavelmente vai ter que adquirir uma licença profissional ou mesmo corporativa aí do Visual Studio. Mas para o pequeno desenvolvedor, estudante, entusiastas que gostam de fazer testes, fazer pequenos aplicativos de exemplo ou mesmo aplicativos gratuitos que não são, assim, digamos, tão rentáveis, aqueles aplicativos milionários que você vê aí se falar na internet, você consegue utilizar sem problema algum a versão comunitária, a versão community do Visual Studio,
que tem praticamente tudo que você precisa, tá? Se você quiser mais algumas informações sobre limitações da versão Community, profissional e corporativa, vá até o site da Microsoft, dê uma olhada ali na grade de recursos e faça uma pesquisa no que você tem e o que você não tem na versão Community, tá? Até onde eu fiz os meus testes, até onde eu pesquisei, ela tem basicamente tudo que a gente vai precisar aqui nos nossos projetos, tá? Você consegue tanto trabalhar com o Xamarin Forms para multiplataforma, como você ainda consegue fazer os seus aplicativos tradicionais com o Windows Form lá para desktop clássico e também para o web com ASP.NET e tudo mais, tá? Tudo isso dentro do Community, tá? Da versão comunitária. Você consegue programar para mobile, para desktop tradicional e você consegue programar para web, tá? Sem nenhum tipo de limitação. Na próxima aula, então, pessoal, a gente volta e vamos continuar aqui explanando um pouquinho sobre o Xamarin.